Fala pessoal, bem-vindo ao canal Segredo das Máquinas e hoje eu vou explicar para vocês o que acontece dentro do robô quando ele dá um passo. Ou seja, quais são os componentes envolvidos e o que acontece dentro do robô. Porque são muitas peças em trabalho conjunto para isso acontecer. Igual nós seres humanos, nós temos várias partes do corpo trabalhando em conjunto para a gente conseguir poder caminhar, né? Então vamos lá. O que acontece dentro de um robô humanoide quando ele dá um passo? Um passo não é um movimento. Um passo é uma sequência de decisões físicas e matemáticas em tempo real. Ou seja, ele tem que estar sempre calculando o movimento, lendo o terreno e planejando como ele vai executar esse passo de forma mais segura e precisa. Antes de mover, o robô decide dar o passo. Nada começa pelo motor. O processo inicia assim. O robô recebe uma ordem, ou seja, alguém mandou ele dar um passo. Aí o robô quer o quê? Ele recebe uma ordem de andar para frente, mover 20 centímetros e ir até aquele ponto. E isso dentro do robô, dentro do seu sistema de sensores, a parte de visão, ele vai calcular isso tudo. O robô precisa planejar. Planejamento do passo. Fase invisível. Aqui acontece a parte mais crítica. O sistema calcula onde está o corpo, onde estão os pés, onde está o centro de massa, onde estará tudo nos próximos instantes. Ele define qual perna vai sair do chão, quanto o corpo vai inclinar, onde o pé vai pousar, quanto tempo o passo vai durar. Tudo isso antes de qualquer motor girar. Se o planejamento for ruim, o robô cai, ou dá um passo instável. E isso, claro, tem que ser feito em ambiente controlado. Nos dias na rua, um robô hoje ele não consegue ter essa velocidade de pensar e agir rápido. Claro que tem robôs específicos para isso, só que eles são feitos para isso. Igual os robôs militares, só que eles são robôs com uma estrutura totalmente diferente, não são robôs humanoides. Eles são robôs feitos para segurança, aguentar mais pancada, cair no chão, aguentar, não estragar nem nada. Já um robô mais humanizado, ele ainda não consegue fazer isso. Um robô, com a altura de 1,70 m, por exemplo, ele não consegue fazer isso ainda. E os robôs que conseguem fazer isso são robôs mais baixos e mais parrudo, com mais pesado. Transferência de peso, momento crítico. Agora começa o movimento real. O robô faz isso, move o tronco levemente para frente, desloca o centro de massa para o pé de apoio, confirma pelos sensores que o peso está seguro. Isso é o ponto sem volta. Se o peso não estiver corretamente transferido, ele não levanta o pé ou cai ao levantar. Igual eu expliquei, os robôs mais humanizados, por exemplo, os robôs da Tesla, eles não conseguem fazer isso ainda. É de uma forma mais rápida. Levantar o pé, fase de instabilidade máxima. Agora, um pé sai do chão, a base de apoio cai pela metade, o robô fica extremamente instável. Dentro do robô, sensores nos pés confirmam o contato zero, sensores de inclinação monitoram cada grau, o sistema aumenta a taxa de correção. Aqui o robô está caindo controladamente. Movimento da perna no ar. A perna não balança, ela segue uma trajetória calculada. O robô controla a altura do pé para não raspar no chão, velocidade do movimento, ângulo do joelho, ângulo do tornozelo. Tudo isso para evitar tropeços, para economizar energia, para garantir precisão. Correções em tempo real. Acontecem sem parar. Durante todo o passo, o robô lê sensores,
força o pé de apoio, inclinação do tronco, vibrações, pequenos deslizes e ajustas. E ajusta braços, tronco, tornozelo e quadril. Isso acontece centenas ou milhares de vezes por segundo. Se parar de corrigir, o passo falha, o robô cai. É igual nós seres humanos. Se a gente não estiver atento aonde nós estamos pisando, no terreno, a gente acaba caindo. E quando nós seres humanos estamos caminhando, existe ossos, músculos, nervos, reflexo, movimento dos braços, movimento do tronco, tudo isso para a gente manter a nossa postura em pé. Preparação para o pouso do pé. Antes do pé tocar no chão, o robô reduz a velocidade do pé, ajusta o ângulo do tornozelo, procura o chão com sensores de força. Ele não bate o pé, ele pousa. Contato com o chão, impacto controlado. No momento do contato, sensores detectam onde o pé tocou, quanta força está sendo aplicada, se o chão é firme ou escorregadio. O robô reage, amortece o impacto, ajusta o tornozelo, redistribui o peso. Isso acontece em momentos de milissegundos, mas é crítico. Transferência de peso para um novo pé. Agora o passo ainda não terminou. O robô precisa transferir o peso para o pé recém-pousado, confirmar a estabilidade, reposicionar o corpo e só depois disso o passo é considerado concluído. O antigo pé vira um novo pé móvel. O ciclo se inverte. O pé que estava apoiado agora vai levantar, o próximo passo começa a ser planejado. O robô nunca termina de andar, ele sempre está no próximo passo. Por isso que é tão difícil, porque o corpo é pesado, os motores têm atraso, o chão nunca é perfeito, a bateria limita a força e sensores têm ruído. Um erro pequeno vira uma queda grande. A diferença entre humano e robô é que nós seres humanos, nós temos o reflexo, músculos elásticos e aprendizado biológico. Quantos bilhões de anos nós estamos aqui na Terra, né? Nós temos um tempinho que nós estamos aqui, então estamos bem adaptados. E também outra coisa, a nossa construção é totalmente diferente. Nós não somos rígidos igual metais, nós somos bem elásticos por causa do nosso tecido muscular, nossa pele, nossos ossos, articulações. Já o robô não, o robô tem um parafuso, tem uma peça ali do braço que é mais pesada, um rolamento, ou seja, né, exige mais força e energia. Que o robô ele vai ter um motor rígido, sensores artificiais e cálculo matemático. O robô precisa pensar para não cair, o humano apenas anda. Por que robôs andam duro e lento? Porque movimentos lentos são mais previsíveis, gastam menos energia, dão mais tempo para correção. Andar bonito vem depois de andar seguro. Resumo técnico final. Quando um robô humanoide dá um passo, ele planeja o movimento, transfere o peso, levanta um pé, controla o corpo inteiro, corrige em tempo real, pousa o pé com cuidado, distribui o peso. Já planeja o próximo passo. Um passo não é um ato simples, é um processo contínuo de controle e correção. Quando um robô dá um passo, ele não anda, ele calcula como não cair centenas de vezes por segundo. Isso mostra engenharia real. Então, pessoal, os robôs, como eu expliquei no antigo vídeo, eles estão sendo usados em ambientes controlados. Por isso que eles têm esses movimentos lentos para ir se adaptando, né? Os engenheiros observarem, ensinar e ir melhorando esses movimentos ao longo dos anos. Às vezes um rolamento pode ser substituído por outro tipo de peça que é mais maleável e ele conseguir executar atividades mais flexíveis e mais rápido. E com mais energia, com bateria mais potente e durar mais tempo. Então é isso, pessoal. Obrigado para quem está acompanhando e até um próximo vídeo.